Santo, santo Deus, poderoso, maravilhoso. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Vou tentar mais uma vez. Boa noite, irmão. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. 2 minutos para você sair do teu lugar, encontrar aquela pessoa da tua célula que faz tempo que você não vê. Dá um abraço, dá um bom dia, uma boa tarde, aquele amigo, aquela amiga. Bem rapidão aí, ó. Diga que bom que nós estamos hoje na casa de Deus, no nosso culto, culto de oração, que vai ser uma bênção. Amém? Diga, hoje vai ser um cultaço. Já está sendo, né? Para a glória de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Santo. Alex Santos. Ô corintiano. Ah, não. É que eu abri Corinthians, confundi. Glória a Deus. Aí já vai voltando. Isso. Vai voltando agora, vai voltando já. Olha lá atrás o bolinho que está lá. Bolinho de quem que está lá? Ó. É os homens. Depois que as mulheres que falam bastante aí, ó. Aí, queridos, ó. Pode que as mulheres, né? Mas ó, as mulheres já estão tudo no lugarzinho já certinho. Os homens lá fervendo ainda. Aí, ó. Ah, rapaz do céu. É que isso é a Rede Ramos da Videira. Ah, é. Comunhão. Ai, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. A nossa igreja cada dia mais bonita. Glória a Deus. Amém, irmão? Para a glória de Deus. Está ficando bonita mesmo. Vamos ao que interessa. Abre a tua Bíblia, pega lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Hoje é dia 12, isso? 12 hoje, 12 do 12. 12 do 12, nós estamos a 18 dias do fim do ano de 2023, 19 dias. Mas Deus ainda tem 19 dias, fica tranquilo, vai dar tempo, ainda dá tempo. A promessa vai se cumprir, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Hoje o tempo começou meio mais um meninho, friozinho. Aí fez aquele calorzão do Nordeste. Agora dá uma refrescadinha de novo, né? E nós que aguente. Pelo menos para dormir vai ser bom. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Quem já achou, diz eu achei. Quem está procurando, diga misericórdia. Quem está no telão, diga é eu. A maioria da galera só. Tem gente que só abre a Bíblia. Estamos lendo 1 Coríntios, ele está lá em Apocalipse e faceiro com a Bíblia na mão. Não precisa procurar, mas só abre a Bíblia. Está no telão aí. Lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, bem conhecido o texto. Ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, vou ler de novo, ó, fiquei animado até. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Deus fala conosco. Pai, pela tua palavra, através da tua palavra, fala o nosso coração agora. Meu Deus, que nós possamos estar preparados, atentos à tua voz, acalma o nosso coração. Deus, condiciona a nossa mente a ti, condiciona a nossa mente, a tua palavra, o teu agir, o teu fazer em nós nesta noite. No nome de Jesus é que nós pedimos ao Senhor, meu Rei da Glória. Amém. Amém? Se assente. Fique tranquilo, fique em paz. Bem rapidinho, apenas uma pequena reflexão, a palavra de Deus, a gente orar ainda hoje.
Hoje são mais 2 terças-feiras, né? Mais 2 terças-feiras, então hoje é a antepenúltima terça-feira, o antepenúltimo culto de oração do ano de 2023. Nós estamos aqui, amém? Amém. E vamos estar no penúltimo, amém? E vamos estar lá no último também, amém? Glória. E lá no primeiro de 2024. Oh, glória. Tem gente que ficou meio assim, não sei, mas eu vou ver. Vamos lá. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Contraste. Paulo ele apresenta aqui em Coríntios um contraste entre loucura e sabedoria. E ele chama de loucura aquilo que é sábio, e chama de sabedoria aquilo que é louco, de uma maneira que pode até conflitar no nosso pensamento. A gente passa a não entender e não compreender exatamente do que Paulo fala, de que loucura ele está falando, de que sabedoria ele está falando, porque depois, na continuação do texto, ele fala que Deus pegou as coisas loucas e confundiu as sábias, e pegou as sábias e confundiu as loucas. Mas é que Paulo estava nos ensinando a olhar diferente, Paulo estava nos ensinando a ver diferente, a tirar o nosso condicionamento do jeito de olhar daqui do mundo. O nosso condicionamento do jeito de olhar com a visão humana, com o olhar dos homens. E é por isso que Paulo diz que Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias. Na verdade é que tudo tem a ver com o estilo, com aquilo que você está vendo. Porque quando Paulo fala de coisas loucas, na verdade aquilo que ele chama de loucura ou de coisas loucas são na realidade a sabedoria verdadeira, porque é a sabedoria dos céus. Só que Paulo ele fala como quem olha, olhando à luz dos olhos de Deus, de quem conhece e reconhece o reino de Deus. Porém ele falava a homens que ainda tinha a sua visão finita, fechada, olhando as coisas segundo a sabedoria, ao olhar humano. E é por isso que fica confuso, porque Paulo chama de loucura aquilo que eles pensam que é loucura, mas Paulo diz: essa loucura que vocês chamam de loucura, na verdade ela é mais sábia do que aquilo que vocês pensam que é sabedoria. Esta fraqueza, o que vocês chamam e pensam que é fraqueza, ela na verdade é ainda mais forte do que a maior força que vocês pensam ter. A visão, o olhar, a definição de loucura, no caso aqui que Paulo fala, tem muito a ver com a maneira em que eu estou olhando, o lugar onde eu estou, como eu estou vendo, como estão os meus olhos, como está o meu olhar. E é por isso que ele estava aqui tentando quebrar essa visão, ensinando os homens a enxergar segundo o olhar de Deus, ensinando os homens a ver como Deus vê, porque Deus já disse ainda lá atrás, quando ele escolheu Davi, ele disse: porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê diferente. E é por isso que quando o lugar onde o homem vê loucura, Deus está vendo sabedoria. E o lugar onde Deus às vezes acrescenta sabedoria, os homens olham e veem loucura, porque Deus vê diferente. E eu quero falar um pouco sobre esta loucura, e o tema da mensagem é os loucos de Deus, loucos pela fé. Ao traçar os tempos, ao longo dos tempos, Deus sempre usou homens e mulheres que ao olhar de Deus eram homens fortes, ao olhar de Deus eram homens valentes, ao olhar de Deus eram homens sábios,
Mas quando pessoas humanas olhavam para os mesmos homens, e aqueles homens mesmo talvez olhavam para si mesmos, eles não viam sabedoria, eles não viam força, eles não viam condições, porque eles olhavam com olhos humanos, mas Deus superava todas as condições, porque Ele não vê do jeito que o homem vê. Deus vê diferente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, todos os grandes homens, todos os grandes feitos que aconteceram e que nós temos conhecimento, foram em algum momento conhecidos ou reconhecidos como loucura. Todos, talvez se nós vivêssemos naquele tempo ou nos tempos, nós olhávamos para os tais e também diríamos: esse aí é louco, está fazendo uma loucura. Deus levava a sabedoria e o homem achava loucura. Deus levava a força e o homem encontrava e olhava a fraqueza. Mas Deus não vê como o homem vê. E é por isso que eu digo aqui nesse texto, nessa mensagem, que Deus, Ele ama os loucos. Deus está procurando os loucos, mas não loucos segundo a visão humana, mas os loucos que Ele escolhe, que na verdade são homens e mulheres disponíveis para fazer as coisas extraordinárias que Ele tem dado para os homens fazer. Olhando ao longo dos tempos, nós vemos Noé, Pinel. Noé foi taxado como louco, um velhinho esclerosou, né? Esclerosou o velhinho. Como é que pode? Fazendo uma arca no meio do deserto. Não tinha rio naquele lugar, não tinha um mar, nem chover, chovia ainda. Você sabia que enquanto Noé fazia a arca ainda não havia caído chuva sobre a terra, a Bíblia diz? Não existia chuva, os homens não conheciam chuva, nunca tinha caído água dos céus. E Noé estava lá no meio do deserto, mais de 100 anos, cortando madeira, lixando, fazendo, porque não tinha prego, né? Como é que fazia? Lixava, fazia o encaixe. Mais de 100 anos trabalhando sozinho, ele e a sua família. E a Bíblia diz que os homens zombavam de Noé, e todos riam de Noé, e todos chamavam de louco. Esse homem é um louco, este homem não sabe o que está fazendo. Até que no tempo oportuno Deus revelou a verdade, e aquele homem que por muitos era considerado um louco foi clamado e chamado para que o socorressem, e todos puderam ver que na verdade não era alguém que tinha a visão, tinha um conhecimento além daquilo que todos os outros poderiam saber, porque Deus falava diretamente com ele. Parecia um louco, mas na verdade era alguém que conversava com Deus face a face. Parecia um louco, mas era alguém que tinha um chamado poderoso de Deus para fazer algo extraordinário. Os homens disseram: é loucura, mas Deus dizia: é o meu poder sendo revelado para a humanidade. Não é um louco. Outro louco, Abraão, mais louco ainda. Deixou a sua terra, a sua parentela, pegou a sua família, foi em direção ao deserto. A garantia de Abraão estava com a sua família. A garantia de Abraão estava na sua parentela. A garantia de Abraão estava na fábrica de ídolos que a sua família tinha. Eles eram já riquíssimos. Ele tinha uma grande herança para receber. Mas Deus disse para Abraão: deixa tudo e vai para um lugar que eu ainda vou dizer para você. Só vai, Abraão, só começa a andar. E Abraão pegou a sua família e o seu gado e seus servos, a Bíblia diz, e saiu andando em direção ao deserto, sem mesmo saber aonde Deus o estava levando. Loucura, é uma loucura. Como que alguém sai andando sem destino, sem saber aonde vai? É louco. Mas Deus escolheu Abraão, porque Abraão era louco o suficiente para ouvir a voz de Deus e obedecer sem questioná-la. Onde os homens viam loucura, Deus enxergava fidelidade. Onde os homens viam loucura, Deus enxergava confiança. Eu estou querendo falar de Gideão, não tem jeito. Abraão era um homem que Deus escolheu para confundir os sábios.
para confundir a força, e fez de Abraão pai de nações, e fez muitos milagres. Também nós olhamos e vemos Moisés, o outro, era príncipe no Egito, príncipe lá com Faraó, deixou a sua terra, foi para o deserto. Primeiro que ele já começou a ficar louco conversando com um arbusto que segundo ele estava queimando, mas não queimava, né? Negócio meio louco. Como é que pega fogo e não queima? Irmão, olha aqui para mim. Se acontecesse isso comigo, eu não ia contar para ninguém, irmão, porque ninguém ia acreditar. Mas como é que você vai contar? Fui lá, porque ele estava sozinho, não tinha testemunha. Eu fui lá, estava orando, nem orando ele estava lá caminhando, e de repente Deus aparece, e um arbusto começa a pegar fogo. E ele diz, viu, já é complicado o arbusto pegar fogo sozinho. E depois ainda dizia que o arbusto queimava, mas não se consumia. Não terminava nunca. Tinha fogo lá, mas não parava de queimar. Não parava, a coisa não terminava. O que estava acontecendo? Quando Deus nos chama, às vezes, Ele nos chama para vivermos coisas loucas. Ele nos chama para ver coisas sobrenaturais, que é difícil a gente explicar aos homens. E quando nós vivemos coisas sobrenaturais e falamos aos homens e tentamos explicar aos homens, os homens olham para nós e dizem, isso não existe, esse negócio é uma loucura, o que você está falando é uma loucura, você está louco. O que os homens olham e veem como loucura, Deus vê e enxerga como agir sobrenatural dos céus aqui nessa terra. Parece loucura aos olhos dos homens, é loucura. Um chamado, tem que ir, trazer o povo, libertar o povo, andar no meio do deserto, era loucura. Os homens de primeiro não confiaram em Moisés, não acreditavam naquilo que ele disse, até que de repente, ele conseguiu, através de uma maneira sobrenatural, provar para aqueles homens que ele não era um mensageiro louco, mas ele era um homem que falava com Deus face a face, que tinha intimidade com Deus e que estava movido por um propósito de Deus na sua vida, para libertar o povo do cativeiro do Egito e levá-los até a terra prometida. Parece um louco. Gideão, falamos esses dias, com 300 homens, enfrentou 120 mil. Isso é loucura. Muitos dos homens que estavam com Gideão no início não creram, não acreditaram. Eles olharam mais para a loucura do homem do que para o poder de Deus. Quando Gideão reuniu os homens e Deus disse, tem muitos homens, os medrosos e os covardes mandem embora. Aqueles que não conseguem enxergar a sabedoria de Deus, aqueles que não conseguem ver o poder de Deus, aqueles que não conseguem confiar no livramento de Deus, aqueles que acham que as coisas sobrenaturais são apenas loucura de homens, voltem para casa. E muitos foram para casa, porque a loucura, aquilo que o mundo vê como loucura, a palavra de Deus, as coisas de Deus, parece loucura para os homens, mas para aqueles homens que permaneceram com Gideão, com aqueles 300 homens que confiaram, aqueles 300 que continuaram, aqueles 300 que permaneceram, a loucura de Gideão revelou-se num chamado extraordinário de Deus para levar livramento ao seu povo e à sua terra. Parece uma loucura, mas é Deus agindo de maneira sobrenatural. Parece uma loucura, mas é Deus fazendo algo extraordinário. Parece uma loucura, mas é Deus vencendo guerras e batalhas em favor do seu povo. Parece loucura. Gideão, Davi, que falar de Davi? Um menino pequenininho, franzino, apenas com uma pedra e uma funda, rejeitou a armadura do rei, rejeitou as armas do rei, rejeitou as espadas e desceu ao vale enfrentar o gigante. O seu irmão olhou para ele e disse, o que você está fazendo aqui, menino? Zombou dele, o gigante zombou de Davi, descreditou Davi. Ele descreditou, ficou revoltado. Ele disse, eu sou porventura um cão? Vamos mandar um menino com pão, com pedra, mas eu vou acabar com ele hoje. É loucura o que vocês estão fazendo. Irmão, os nossos olhos, e se eu estivesse lá, se eu estivesse lá, eu ia dizer, onde é que o rei está com a cabeça? Colocar todo o reino nas mãos do menino, com uma funda e uma pedrinha.
onde a questão, que loucura é essa? Algo louco, algo quase que desesperador. Mas Davi, o único que foi louco o suficiente para acreditar e confiar em Deus, e descer ao vale onde o gigante estava. Ninguém queria enfrentar Golias, nem os guerreiros, nem os soldados, nem os preparados, nem os que estavam armados, nem os valentes. Ninguém queria enfrentar Golias. Todos olhavam e parecia uma loucura. Descer no vale era uma loucura. Enfrentar Golias sozinho era uma loucura. Mas Davi, ele foi louco o suficiente para ouvir a voz de Deus, descer lá no vale. E porque ele era louco, aquilo que parecia loucura era Deus agindo para levantar e honrar o seu servo fiel. Era Deus trabalhando para derrubar o gigante e honrar a Davi e levantar ali de uma vez por todas aquele que seria um dos maiores reis da história do povo de Israel. Parece loucura, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E nós olhamos então para Paulo, muitos outros, e Paulo, o maluco dos malucos, o doido dos doidos, o louco de todos os loucos. Paulo, romano, poderoso, rico, inteligente, com grande conhecimento. Ele mesmo fala, o seu currículo era impecável. Um homem de grande fama, um homem de grande poder, um homem que todos respeitavam, um homem que todos reverenciavam. De repente ele começa a mudar as suas atitudes. De repente ele começa a mudar as suas palavras. De repente ele começa a mudar o seu pensamento. Paulo teve um encontro com Jesus, e esse encontro confundiu a sabedoria de Paulo, e ele assumiu a loucura dos céus. E no extremo da sua loucura ele disse: eu considero como esterco toda a minha sabedoria, apenas pelo prazer e a glória de conhecer a Jesus Cristo, o meu Salvador. Era um louco de Jesus. Prenderam Paulo, e lá na prisão ele e Silas, como verdadeiros loucos dos céus, cantavam louvores ao Senhor, debaixo de açoites, debaixo de opressão, debaixo de perseguição. Os homens mandaram eles se calar, mas eles ainda oravam. E de repente, de madrugada, tudo tremeu, as coisas ficaram diferentes, as portas se abriram. E aqueles que olhavam para Paulo e diziam: é apenas um louco, reconheceram que Paulo era enviado de Deus para fazer uma grande obra missionária. Reconheceram que Paulo, ele não era um louco, mas ele era um homem de Deus, que não tinha medo de defender em todos os lugares o poder do Evangelho, que mudou a sua própria vida. A palavra da cruz é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O poder de Deus para transformar vidas. O poder de Deus para resgatar o perdido. O poder de Deus para trazer solução neste mundo que vive com dificuldades. A palavra da cruz parece loucura. Servir a Deus com fidelidade parece loucura. Andar com Jesus em todo o tempo parece loucura. Rejeitar o pecado para ser fiel a Deus parece loucura. A palavra é loucura, parece loucura. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos sendo salvos, ela é o poder de Deus que nos dá a vida eterna. Perder esta vida parece loucura. Abrir mão de prazeres nessa terra parece loucura. Os homens não entendem, o mundo não entende. Mas um dia eles olharão, e a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e saberão que a vida verdadeira não é essa que estamos vivendo aqui, mas a vida verdadeira é aquela que Jesus nos preparou lá nos céus, a vida eterna para vivermos com Ele, a qual já começou aqui, quando aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Parece loucura, uma fé inabalável parece loucura, dar crédito à voz e à palavra de Deus parece loucura,
Viver permanentemente perto de Deus para poder perceber o seu olhar parece loucura. Desenrolados das paixões mundanas parece loucura. Estar disponível e apaixonado pelas realizações do céu parece loucura. Mas somos um loucos de Deus quando estamos verdadeiramente livres deste mundo, quando estamos de verdade desapegados das coisas deste mundo. A palavra da cruz parece loucura, mas ela é o poder de Deus que se revela no homem para alcançar este mundo perdido. Fica de pé, meu irmão.